Uma das coisas que mais me encanta no estudo da poesia é pensar sobre os diálogos promovidos entre poetas de épocas distintas por meio dos seus textos. A poesia é eterna, a poesia é atemporal. Um poema como a Ilíada ou a Odisseia de Homero, que datam de 3000 a.C., na realidade são poemas contemporâneos. Nós não podemos falar exatamente de tempo, mas ainda assim nós podemos perceber que poetas que viveram em épocas distintas muitas vezes dialogam por meio dos seus versos. E nós vamos ver um caso sintomático disso que ocorreu na poesia espírita brasileira. Em 1953, Altivo Ferreira, que era médico, lançou um livro muito interessante intitulado Versos Idealistas. Neste livro, ele traduz a sua visão sobre a espiritualidade através da ótica espírita. Dali, nós recolhemos um belíssimo soneto intitulado Avatares. Não sou de agora, vim de priscas eras, elaborando a minha evolução. Venho desde o princípio das moneras, buscando a luz de minha redenção. Minha alma os anos não consumirão, e a eternidade para sempre me espera. Venho das larvas, do covil da fera, volvendo para a luz da perfeição. Outras vidas vivi em outros mundos, além na imensidão dos céus profundos que nos causam pavor e dão vertigens. Sou o produto dos esforços meus, venho da essência máter das origens, na escalada infinita para Deus. Trata-se de um soneto, um estilo de composição composto por 2 estrofes de 4 versos, seguidas por 2 estrofes de 3 versos, ou 2 quartetos, seguidos de 2 tercetos. O que chama atenção nesse poema do Altivo, já a partir do título, Avatares. Avatar é uma palavra oriunda do francês, tá? Que em francês significa descida, e também tem suas origens no sânscrito, onde avatara, que é a descida, uma palavra usada para significar a descida do céu para a terra de seres supraterrenos. Na teogonia bramânica, também é a definição de cada uma das encarnações do deus Vishnu. Cada vez que Vishnu se corporifica na Terra, ele se corporifica por meio de um avatar, né? Então a gente tem aí o sentido vigorado também de transformação de algo ou de alguém, é a metamorfose, mutação. É um vocábulo que nos remete, a um sentido reencarnatório. O pessoal que curte games, que curte videogame, usa avatares também. Ou seja, são imagens que eles usam, personagens que eles vestem para jogar os seus games. E aí é interessante, que nós, fazendo uma visão reencarnacionista, nós usamos avatares, que são os corpos físicos, Esse corpo físico é um avatar para a nossa essência espiritual. E através do uso desses avatares, nós vamos evoluindo para atingir a condição de avatares com A maiúsculo, ou seja, esse ser divino por excelência. O bacana do poema do Altivo Ferreira é que ele começa estabelecendo a condição de antiguidade por parte desse espírito que desde o princípio vem trabalhando em seu aprimoramento, partindo do micro. Ele começa lá no micro, quando ele diz, venho desde os princípios das moneras, e vai se encaminhar à perfeição, buscando a luz da minha redenção. Isso ele já bota de cara na primeira estrofe. Na segunda estrofe, ele vai reafirmar essa busca do aprimoramento pessoal, Deixa clara a sua condição de espírito imortal, mostrando que esse espírito, essa essência divina, não é consumida pelo tempo. Porque está se encaminhando para a eternidade, o seu destino é um destino infindável, infinito. Na terceira estrofe ele fala dos múltiplos mundos por onde o espírito passa, em suas múltiplas existências, que são tantas que não há como nós mensurarmos exatamente quantas. É uma impossibilidade saber exatamente quantas existências o espírito teve. E ele deixa isso muito claro na terceira estrofe. E na última estrofe ele arremata falando que ele é produto das suas escolhas. Olha a lei de causa e efeito nesse belo soneto de Altivo Ferreira de Araújo.
Realmente um soneto muito interessante, né? Ele está aí trabalhando com os temas da origem e do destino de todo ser no seu processo evolutivo. Agora, olha que interessante. Em 2011, Maurício Keller, que tem como profissão administrador e é muito conhecido nos meios espíritas porque ele é um dos vocalistas do grupo Arte Nascente, o GAN, lá de Goiânia. E o que algumas pessoas não sabem é que Maurício Keller também é um excelente poeta, um poeta maravilhoso. Em 2011, ele divulgou no site dele o seguinte poema intitulado Avatar. Olhem o diálogo que Maurício estabeleceu com o altivo passados 58 anos entre um poema e outro. Serenas névoas neste espaço etéreo, onde pétalas líricas cintilam, abrem paredes, soltam os meus laços de forças que no medo se detinham. Brumas leves me fazem mais aéreo, entre seres celestes que flutuam, dissolvem 1000 couraças deste aço que tesouros lá dentro escondiam. Sou eu, em projeção na luz divina, um nada nessa eterna nebulosa que por amor vai, sobe e não declina. Solto este avatar que me refina, veste, que por demais bela e formosa me devolve ao éter, minha sina. O poema do Maurício Keller estabelece um diálogo perfeito com o poema de Altivo Ferreira. Ele também é um soneto, ele tem a mesma estrutura do poema do Altivo, ele tem um título muito semelhante, afinal de contas está se tratando da mesma palavra, sendo que Altivo Ferreira utilizou no plural e aqui Maurício está usando no singular. E olha que interessante, no poema do Maurício, nós somos primeiramente apresentados a este movimento de idas e vindas do espírito que necessita libertar-se do medo que o acorrenta e que o impede de atingir a plenitude, né? Aí a gente tem as névoas que podem ser entendidas como sendo o esquecimento pelo qual esse espírito passa ao incorporar-se em um novo avatar. E ao mesmo tempo também podemos pensar nas névoas como a imensidão das galáxias repletas de nebulosas. Na sequência ele vai enfatizar essa ideia. E ele ainda acrescenta o quê? Que o ser, à medida que vai se aprimorando, é capaz de sentir a leveza do universo em si mesmo. Ele reflete a diafaneidade cósmica. Ele expressa plenamente a sua beleza espiritual eterna e etérea. Então olha que bacana isso daqui. Ele está falando desse processo de evolução. E o ser espiritual vai, nesse momento, ele vai reconhecendo a sua pequenez. Ele percebe que ele é pequeno diante do divino. Ele é pequeno diante da criação. Tanto que ele se define como? Como um nada perante a criação. E ainda assim, mesmo se reconhecendo como um nada, ele se percebe como parte da eternidade em cuja caminhada encontra-se sempre em rota ascendente. Ele já está falando para a gente que essa ascensão do espírito não cessa. Por mais que nós pensemos que alguém às vezes estaciona, ele está falando que ele é incessante essa ascendência, né? E no final das contas você tem o espírito se mostrando como liberto da matéria, né? Com um sentimento de gratidão pelo aprendizado experimentado, e ele volta, ele permanece, continua na sua caminhada cósmica, a sua sina. A sua sina é a evolução, a sua sina é chegar à condição de espírito puro. Então é muito interessante esse poema, porque de uma certa forma ele continua, ele retoma a temática esboçada por Altivo lá no poema de 1953, mas ele apresenta uma nova visão sobre isso. E aí é bacana porque o poema do Altivo, ele se dirige do individual, de uma visão individual, para uma visão universal, né? E o de Maurício faz a rota inversa. Ele deixa de lado o macro, deixa o coletivo e vai focando no indivíduo como parte dessa coletividade. Lidos isoladamente, eles guardariam apenas a semelhança do tema e da forma. Se você fosse ler esse poema só pensando no aspecto mais superficial, você não veria grande coisa
nesses dois poemas terem o mesmo título. Você só veria a semelhança da forma, a semelhança temática. Se a gente for ler com pressa, como infelizmente para a realidade do vídeo a gente tem que apressar um pouquinho a leitura, né? Eles quase podem ser vistos como contraditórios. Afinal de contas, enquanto Altivo fala do micro ao macro, Maurício fala do macro ao micro. Mas uma leitura atenta nos mostra que eles têm um elemento em comum, o que nos leva a afirmar que o poema de Maurício complementa o poema de Altivo e vice-versa, porque eles acabam demonstrando que mais importante que o ponto de chegada, o micro ou o macro, ou o ponto de partida, o macro ou o micro, é essa caminhada de cada ser, na qual nós vestimos vários avatares, vários rostos, vários corpos, vestes, na qual nós estamos nesse processo de evolução. Eu não acredito em coincidências, e nós como espíritas também não acreditamos no acaso. Então é muito interessante pensar que Maurício dialogou com Altivo, mesmo estando separados por 50 e tantos anos de distância, e o que é mais interessante, sem que Maurício tivesse anteriormente lido o texto de Altivo Ferreira. E aí nós vemos a mágica da poesia. Um recado lançado em 1953 para a posteridade, por uma mente, por um coração sensível de poeta. É captado no ar por um outro coração sensível de poeta. E eles dialogam. E é assim que o poema de Maurício anula a passagem do tempo, anula a distância, porque ele estabelece uma ponte. E essa ponte só é possível graças à magia que a poesia proporciona. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos em próximos vídeos. Deixem seus comentários, seus questionamentos. Eu sou Glaucio Cardoso e nos encontramos por aí. Beijo grande.